Olá, pessoal. Aqui é o professor Paulo Diniz e essa semana eu devo começar uma experiência que é de gravar pequenos vídeos como esse, contendo uma versão mais curta, mais simplificada do meu artigo semanal que sai no jornal Tempo há um pouco mais de 3 anos. Eu devo disponibilizar esses vídeos no YouTube, no Facebook e, enfim, vamos ver se essa tentativa de circular um pouco mais o conteúdo, se ela tem sucesso. Se tiver sucesso, eu continuo com esses vídeos toda semana. Bom, o assunto dessa semana, gente, é uma coisa que eu costumo não fazer muito com as minhas análises políticas, que é especulação, ou seja, ficar imaginando coisas que a gente ainda não tem muito condições de saber se elas vão acontecer de verdade. Mas essa semana eu achei que valia a pena arriscar e porque a mudança, caso aconteça, ela vai ser bastante significativa. Qual é o assunto, então, sobre o qual eu estou especulando, imaginando essa semana? É uma possível candidatura de Joaquim Barbosa, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, para a presidência da República nas eleições de 2018. Eu sei que esse tipo de assunto circula muito pelas colunas de políticas dos jornais, colunas de bastidores, é sempre uma coisa muito no sentido de tentar adivinhar quais são os motivos dele, o que interessa, qual partido. Esse é o tipo de coisa que normalmente não me interessa, como eu já mencionei. Mas por que dessa vez, essa semana ficou interessante? Por dois motivos. Primeiro, porque diferente das outras situações em que se especulava a respeito do Joaquim Barbosa, dessa vez o boato está muito mais forte do que o normal, muito mais diversificado, ele tem surgido de fontes diferentes, com contornos muito mais nítidos, fala-se de companheiros de chapa, fala-se de partidos, então é interessante a gente perceber se dessa vez, onde a fumaça, se realmente vai haver algum fogo. E se essas articulações são para valer ou se são mesmo só testes aí que partidos e figuras políticas fazem em torno do nome do Joaquim Barbosa. Então é interessante, porque parece que é uma coisa que está ganhando um pouco mais de peso. Mas mais importante do que isso é imaginar o efeito que uma candidatura de Joaquim Barbosa teria nas eleições de 2018. Seria um efeito enorme, capaz de mudar o perfil da disputa que nós vamos ter ano que vem. Por que isso, gente? Por que seria uma coisa tão importante? Porque nós temos hoje, nas costuras aí pré-eleitorais, dois tipos de candidato. Os candidatos tradicionais e os candidatos novatos, né? Tradicionais aí nós temos o ex-presidente Lula, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e o ex-ministro Ciro Gomes, todos eles trabalhando suas articulações, aparecendo na imprensa, tentando colocar, afirmar os seus nomes como pré-candidatos, e parece que se não acontecer nenhum grande imprevisto, esses três devem mesmo se colocar como candidatos a presidente ano que vem. Esses são conhecidos do eleitor há bastante tempo. Então não há muita novidade em torno deles. E por outro lado, devem surgir muitos nomes se colocando com a proposta de renovação, uma proposta de mudança, mas por enquanto a gente tem o deputado federal Jair Bolsonaro surgindo assim para a população como uma mudança, uma pessoa diferente, um perfil diferente e tentando capitalizar seguidores ou algum tipo de expressão eleitoral em cima disso. Independente do conteúdo das propostas deles, não é isso que nós vamos discutir, mas ele se coloca sim como uma figura diferente do meio político tradicional e, por causa disso, tem uma tendência a crescer bastante. Caso ele consiga controlar, enfim, o gosto que ele tem por polêmicas e por despertar confusões, caso ele consiga se disciplinar um pouco nesse sentido, ele tem um potencial considerável eleitoral exatamente por se colocar como uma figura, uma coisa diferente, até quase como um produto diferente em relação aos outros três candidatos tradicionais. Essa eleição do ano que vem, para o Executivo Federal, para a Presidência da República, tem um potencial de girar em torno de candidatos tradicionais e candidatos novos ou de renovação ou diferentes desses tradicionais. Existe esse potencial bastante claro,
a população está cansada e tende a buscar alguma coisa nova, ou tende a querer dar uma chance para alguma coisa que seja diferente. Se não for no conteúdo, pelo menos na forma. E é aí que o deputado Bolsonaro aparece com um certo destaque. Esse é o cenário que nós temos hoje. É claro que provavelmente devem aparecer outros candidatos aí desconhecidos, enfim, mas nenhum deles tá polarizando tanto quanto o deputado Bolsonaro. O que acontece se o ex-ministro do Supremo, Joaquim Barbosa, surge como candidato efetivamente ano que vem? Ele vai desafiar essa posição do deputado Bolsonaro como candidato de renovação ou candidato diferente, porque Joaquim Barbosa vai ser, sim, uma figura extremamente diferente da política tradicional, dos candidatos tradicionais que estão aí. Então ele vai dividir esse palanque, dividir esse discurso de diferença, novidade, com o deputado Jair Bolsonaro. Provavelmente, a depender do quanto o eleitorado brasileiro quiser uma mudança a qualquer custo, ou uma mudança de discurso, de formato, quiser uma coisa diferente, é possível até que se coloque uma disputa entre Bolsonaro e Joaquim Barbosa, deixando os três candidatos tradicionais um pouco de lado. Pode ser que eu esteja enxergando, enfim, muitas decorrências em torno de uma variável só, né, de um elemento só, que seria essa questão da mudança, mas eu acho que vale a pena levar em consideração, sim, essa questão da mudança. Por quê? Que foi o último ponto que eu coloquei no artigo dessa semana que saiu no jornal O Tempo. Porque nós não temos as fontes de financiamento para os partidos tradicionais que nós tínhamos em 2014 nas eleições anteriores. As fontes lícitas e ilícitas, elas estão sendo fechadas, ou, enfim, elas vão reduzir enormemente o volume de recursos que vão colocar nas campanhas dos candidatos, dos grandes partidos, né, e dos candidatos tradicionais. Então, dessa forma, nós vamos ter campanhas muito mais baratas. Aquele coringa do marqueteiro capaz de fazer milagres, que funcionou tanto em 2014, funcionou tanto nas outras eleições, isso é uma carta fora do baralho. Isso não vai acontecer em 2018. Portanto, a possibilidade desses candidatos tradicionais se reinventarem e se colocarem para o eleitorado com uma coisa nova e tentarem convencer o eleitorado de que eles são realmente a renovação é muito pequena, porque a capacidade de comunicação deles vai ser muito menor e dessa forma eles não vão ter como operar os verdadeiros milagres de marketing e de imagem que aconteceram no passado. Nesse sentido, aquilo que surge como novo tem chance de permanecer como novo. Fazendo um paralelo aqui rapidinho com a figura da Marina Silva em 2014, que primeiro ela cresceu bastante, depois ela foi sendo desconstruída pelas campanhas dos dois partidos grandes, o PT e o PSDB. Eu acho pouco provável que isso aconteça agora, porque esses dois partidos grandes, e aí incluindo o PMDB, enfim, da forma como ele vier, não vão ter tanto caixa, não vão ter tanto acesso aos publicitários tão caros e tão eficientes que aconteceram nas outras questões. Então, nesse sentido, gente, eu acho interessante a gente ficar de olho na figura do Joaquim Barbosa e no interesse dele realmente surgir como candidato, porque ele tem condições de entrar na disputa como uma proposta de renovação, talvez até polarizar essa bandeira do candidato Bolsonaro e diminuir esse potencial de crescimento que ele tem mostrado nesse sentido, com uma figura nova, diferente e como, enfim, algo novo, né? Independente do conteúdo do discurso, mas novo como imagem e por isso talvez interessante para a população. É isso aí, pessoal. Esse aí foi o conteúdo da análise da semana. E se tiverem interesse, compartilhem e assistam as próximas. Vamos ver como que essa nova proposta vai funcionar. Um abraço, boa semana para todo mundo.